o mesmo, tá, gente? Agora eu vou confessar um negócio, porque está gravando, eu nem deveria dizer, mas eu paguei lá o valor do Zoom, então agora a gente tem um limite maior. Igual eu vou tentar manter a gravação da aula em 30 minutos, tá? Mas a aula vai acabar ficando mais longa hoje, por exemplo, vai se passar um pouco. Mas eu igual vou estender um pouco, tá? Quem não puder assistir, pega a parte final no canal, no meu canal do YouTube. Essa é boa, tá? Mas então assim ficamos mais tranquilos. Eu vi o Elvis se mexendo ali, mas está com o microfone desligado, mas ele deve estar falando lá com os amigos dele. Pode continuar, cara, fica tranquilo. Pessoal, vamos lá. Então, aula do dia 8 de setembro, parte 2, né, da aula da tarde. Vamos dar sequência. Eu vou já compartilhando tela aqui. Nós estávamos falando do treinamento de resistência, né? Falamos do papel do lactato. Sim, eu comentei sobre, a gente fez um parênteses, né? Adoro os parênteses, mas a gente sempre volta, lembrar disso, acho que é importante, sobre o conceito de potência e capacidade dos sistemas, né? E aqui nesse caso eu falei do lactato, mas esse exemplo eu também dei de manhã, então para equilibrar as coisas, vamos falar aqui. A gente pode pensar também sobre o próprio sistema oxidativo, né? Às vezes até ajuda porque vocês têm mais até vivência muitas vezes nesse tipo de teste, né? Por exemplo, teste de VO2 máximo, quando eu avalio o VO2 máximo, né? E vocês viram em fisiologia do exercício. O que acontece? Ali eu avalio, do ponto de vista metabólico, eu avalio a potência aeróbica máxima, né? É um protocolo que a gente faz em rampa, né, na ESEF, lá entre 8 e 12 minutos. Então, a pessoa, mais ou menos durante 10 minutos, alcança um valor pico que representa uma potência máxima aeróbica. Ou seja, qual é a maior taxa de ressíntese de ATP que eu faço por via aeróbica. Essa é a explicação, né, do VO2 máximo, né? Em resumo, assim, né? Tem mais detalhes, mas essa é a essência, né? Agora, temos que lembrar que aquilo ali é o pico, né? Obviamente, como eu falei para vocês, o sistema aeróbico, o nosso metabolismo aeróbico, ele é feito para atividades de longuíssima duração. Então, é claro que a quantidade de energia que eu vou poder usar por aquela via é muito maior. Eu posso caminhar durante horas, mesmo numa potência muito menor, mas por muito mais tempo. E essa quantidade de energia total pode ser muito maior. Tá? Mas lembrando que o VO2 avalia a potência máxima aeróbica, né? Que é um pouco acima da potência crítica, né? Que é aquela dada intensidade que, quando eu faço acima dela, o tempo de duração do meu exercício diminui muito. É o conceito de limiares, né? Resumindo, né? Muito bem, relembramos desses conceitos gerais, pessoal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de mecanismos ligados à melhora da resistência pela via aeróbica. Desculpa, do sistema lactato aqui. Aqui é do sistema lactato, tá? Então, voltando aqui ao papel aí da rota metabólica glicolítica anaeróbica. Eu tenho três mecanismos principais, gente. Uma delas vejam só que parece engraçado, né? Mas é aumentando a velocidade da produção de ácido lático. Tá? A uma dada intensidade, a um dado volume, eu consigo fazer o meu exercício, depois de um certo tempo, a tal ponto que eu começo a otimizar o uso do lactato como combustível na atividade. Isso me faz com que eu faça uma atividade por vários minutos com uma concentração de lactato relativamente alta. Tá? E esse mecanismo vai estar intimamente relacionado ao método de treinamento de produção de lactato. Tá? Um segundo mecanismo, pessoal, também ligado a esse tipo de treino, é a melhora da capacidade de tamponamento. E aqui eu trago um exemplo que eu aprendi com um professor quando eu fazia física há muitos anos na graduação. Era a disciplina de química para físicos, né? A coisa mais complicada do mundo, mas ele deu um exemplo assim que eu achei tão simples que eu adoro, então eu gosto de usar ele porque é simples, obviamente, que é o que é esse tamponamento que eu tenho biológico, né? Ele fazia uma metáfora, assim, uma comparação a um sistema de canos mesmo, né? De tubos e canos e tal, como, por exemplo, nosso sistema de água, né? Onde eu tenho lá uma central de água que manda essa água por canos muito grandes e vão se ramificando e vão diminuindo. Mais ou menos como uma ideia, como acontece, né, no nosso sistema vascular, por exemplo.
E o tamponamento, a ideia vem daí, de um tampão, imagine uma tampa mesmo, onde eu fecho lá certas partes desse sistema, né? E a água que passa, o líquido que passa naquela região fica mais ou menos presa. A diferença do sistema biológico é que eu não tenho tampões biológicos mesmo físicos, né? O que eu tenho são tampões químicos, que significa o seguinte: naquela dada região eu libero substâncias, e aqui o problema é geralmente da acidez metabólica, né? A gente sabe que o potencial hidrogeniônico, o pH, ele diminui, então eu torno muito ácido o meu sistema e começo a ter lá vários problemas ao nível de fibra muscular, né? Sobre a parte do retículo sarcoplasmático, liberação de cálcio e tal. Bom, o que acontece aí, pessoal? Quando eu tenho um certo treino a uma dada intensidade, eu consigo liberar naquela região substâncias com ácidos mais fracos. E isso vai diminuir essa acidose, tá? E isso é treinável, em outras palavras. O principal tampão que eu tenho, né, é do sistema bicarbonato, tá? Que vocês viram em fisiologia. Mas, em outras palavras, é para tentar ter esse controle da acidose durante o exercício. E o terceiro aspecto, pessoal, não é fisiológico, ele é psicológico. Extremamente importante para o segundo tipo de treino que nós vamos ver a partir de agora, que é o treino de tolerância ao lactato. Tá? Especialmente esse tipo de treino faz com que o aluno tolere, suporte, aguente nas paletas, academicamente falando, esse ritmo de treino. E com o treino esses caras suportam mais, e até hoje não se entende totalmente as principais causas fora a questão psicológica desse cara aprender a suportar cargas. E isso, gente, é um elemento fundamental. Eu já falei até no conceito de resistência, né? Vejam que lá no conceito mais moderninho, que era do Weineck, já traz a ideia da resistência psíquica ao treinamento. Então, não apenas sustentar o exercício, né, a dor mesmo e essa sensação de cansaço, né, durante o esforço, mas também a longo prazo, né? Isso é um critério muito forte de aderência ao treino. Esse cara ter essa disciplina muito ligado às questões de motivacionais, etc., que vão dar a decisão desse cara continuar ou não. Mas durante o treino também é isso. É o aluno aprender a sofrer, digamos assim, e também entender como é a relação dele com o esforço, porque esse papo de aprender a sofrer também é super discutível. Tem alunos que têm maior prazer em algumas sensações de cansaço do exercício mesmo, né? E aí a gente começa a entender alunos que gostam de mais atividades de mais intensidade, alunos que gostam mais das atividades de mais longa duração. Muitas vezes o metabolismo ajuda a explicar, mas as questões psicológicas são tão importantes quanto. E aí não adianta querer ficar descobrindo quem é mais importante do que quem. Isso aí é papo de pesquisador. O cara que está ligado ao treinamento tem que saber que as duas coisas são importantes. Tá? Ele tem que considerar isso também. Eu tenho que ver como é a relação desse aluno com essas práticas. E aí vai ter muito a ver com isso. Lá vem aquele esforço que talvez ligue a coisas que ele não gostava, às vezes totalmente fora da questão metabólica em si. Né? Muito mais ligado, às vezes, a amigos que não se davam bem, treinador que não se dava bem, etc. Então, o treinador tem que entender isso, compreender isso e tentar trabalhar com isso também. E colocar com o aluno também, ensinar para ele a paciência do exercício, a sustentar um pouco o esforço. Nós temos cada vez mais alunos que não têm prática em pouca coisa de treinamento, de atividade física sistematizada, né? Então, quando eu vou pegar lá meus alunos no campo da saúde, muitas vezes eu tenho que fazer uma adaptação cultural mesmo, né? Como o Rafael falou, a cultura do movimento é pobríssima em algumas condições, né? E então eu tenho que também mostrar para ele esses limites do exercício, entender o que é o pacing, o que é um ritmo, né? O que é sustentar uma carga por mais tempo, quando aparece lá o limite dos 20 quilômetros de uma maratona, o que significa os 30 quilômetros, cada limite, assim, trabalhar com isso também mentalmente. Tá? Bom, e resumindo aqui, para a tolerância ao lactato vai ser extremamente importante esse aspecto. Aqui está um pouquinho mais a explicação que eu acabei de dar. E vamos para a primeira tabela de treino, pessoal. Essa aqui é a primeira listinha da decoreba que a gente diz. Tá? Infelizmente, agora a gente vai chegar mais próximo daquelas cargas de treino, né? Esse aqui é o primeiro exemplo que eu tenho que memorizar, o nome bonito que eu dou lá, né?
Eu tenho que memorizar bastante esses valores para entender onde eu vou ter mais chance de acertar com meus alunos, ao menos inicialmente. Tá? Primeiro método de treino, então, que eu vou dar para vocês é um método de treino de resistência geral. Isso aqui não é ligado a exercício de musculação para rosca Scott, nada disso. É corpo todo. Tá? Isso aqui foi extremamente utilizado e baseado mesmo, esses treinos, em natação e corrida, e é bem aplicado para ciclismo e remo, por exemplo. Tá? E vamos lá. Nessas tabelas de treino vão ter sempre informações importantes de carga, que são de volume, intensidade e intervalo. Tem a ver com a densidade, né? Intervalos de treino, quando os treinos forem intervalados, como é o caso aqui. Então, vamos lá, vamos vendo cada informação e vamos ver que algumas informações elas não são tão explícitas, mas implicitamente quer dizer uma coisa ou outra. Tá? Vamos lá. Resumindo, as duas primeiras informações trazem um dado de volume de treino. Tá? Séries e repetições. Alguns chamam repetições de tiros. Tá? De novo, lembrem que isso aqui é resistência geral. Isso aqui é uma corrida, é uma natação. Tá? Então, a repetição não é uma ação muscular. Na verdade, uma repetição envolve várias ações musculares. Vai depender da distância, do tempo do exercício, da repetição essa. Tá? Nesse caso, eu tenho de 1 a 3 séries que eu posso usar para esse tipo de treino e as repetições de 8 a 20. Vamos dar um exemplo para esclarecer bem, assim, porque eu acho que para a maioria isso aqui é óbvio, né? Para alguns nunca viram isso aqui, pode gerar dúvida mesmo, o que significa esse negócio. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o volume, o menor volume possível dessas cargas que eu coloquei aqui. O menor volume possível, que é uma série de 8 repetições. Peguei o mínimo de série e o mínimo de repetições. Tá? Uma série de 8 repetições. Nesse caso, eu não tenho intervalo entre séries, porque é só uma série. Tá? Vamos colocar assim, ó, depois eu vou dar o detalhe para vocês, mas isso aqui é tiros de mais ou menos uns 300 metros. Tá? Diminui um pouco, Rafael, eu fui ajustando aqui os exemplos. Tá? Então vamos colocar que é 300 metros na pista. Tá? É quase uma volta lá, é 3/4 da volta na pista. Então, um tiro de 300 metros, eu tenho que fazer 8 repetições. O que eu faço então? Faço lá os 300 metros, fechou o tiro, fechou a repetição, né? Tem um intervalo. Depois a gente vai ver ali o intervalo. Está ali de 1 a 3 minutos. Tá? Faço outra repetição. Mais 300 metros. Paro. Intervalo entre repetições. De 1 a 3 minutos. Faço de novo. Faço 8 vezes. Porque a série manda lá dizer que é uma série de 8 repetições. Fiz 8 vezes 300. Encerrou o treino. Porque esse é um treino que eu estipulei, era uma série. Agora, digamos que fosse 2 séries de 8 repetições. 2 séries de 8 repetições. O que eu faria? Eu faria 8 vezes 300 metros, descanso de 1 a 3 minutos a cada repetição, né? 300 metros. Quando eu fechei 8 repetições, encerrei a série. Geralmente eu estou muito cansado. As séries nos levam a isso. Eu vou cansando ao longo da série e uma boa série é que eu termino ali cansado, mas consigo fazer no tempo. Né? Então, encerrei cansado. O que eu tenho ali? Eu tenho um intervalo entre séries. A série, agora encerrei as 8 repetições, a série é um tempo maior, porque terminei um conjunto de treino ali, que é essa série. Descanso maior. Tá? E aqui eu trago já uma regra. O intervalo entre séries, aqui nós vamos estipular como uma regra básica para não ter que decorar tanto número. Nós vamos simplificar. O intervalo entre séries vai ser sempre entre 3 e 5 minutos. 3 e 5 minutos. O que vai variar são os intervalos entre repetições, que no caso aqui é de 1 a 3 minutos. Tá? Ou seja, na prática, gente, nos slides de treino aqui da disciplina, quando forem treinos intervalados de resistência, tá? O intervalo vai ser sempre ligado às repetições. Porque entre séries nós acordamos que vai ser sempre entre 3 e 5 minutos. Descansei de 3 a 5 minutos,
porque terminei a série, né? Voltando lá, terminei os 8 tiros de 300, descanso, vamos dizer, 3 minutos, começo a nova série, mais 8 repetições de 300. Faço 300, descanso, faço 300, descanso, faço 300, 8 vezes isso. Quando encerrei, aí eu encerrei o treino, né? Era 2 séries de 8, tá? Repetições, tá bom? Então, essas informações, número de séries, número de repetições, são informações de volume, tá? São informações de volume, tá? A terceira informação ali, períodos de 20 a 50 segundos para as repetições, tá? 20 a 50 segundos. Isso, na verdade, vai me dar uma ideia de distância, porque eu quase nunca vou dizer para o meu atleta assim, faz aí um tiro de 30 segundos nadando. Não se faz isso, tá? Nos treinos de resistência. O que se faz é de distância. Eu coloquei em termos de tempo aqui para a gente poder usar isso não só para natação ou para corrida, tá? Porque não daria. Por exemplo, esse material da onde eu tirei mesmo foi feito da natação, tá? O pessoal da corrida usa bem, mas eu tirei da natação. Então era tudo distâncias para natação, tá? Não era tempo, mas era assim, ó, para fechar 20 segundos a 50, eram mais ou menos assim uma meia piscina a nossa ali da ESEF, 12 metros e meio até 75 metros, tá? Eram tiros de 12 a 75. Ou vamos simplificar, de 25, vou aumentar um pouquinho, de 25, que é uma piscina, até 75, de 1 a 3 piscinas, tá? Ali, nossa. Isso sim, o nadador sabe, ó, hoje tu vai nadar 50, vai ser 8 tiros de 50. É isso que a gente fala para o nadador. Aqui está em tempo, ao invés de distância, para eu poder usar isso para corrida também. Para eu pensar tiros que eu posso usar na corrida, tiros que eu posso usar, sei lá, no remo, e aí as distâncias são completamente diferentes. Na corrida, por exemplo, essa distância vai ser bem diferente, vai ser ali uns 150, 200 metros, até uns 300, 400 metros. Tá? Não tem nada a ver com as distâncias da natação. Então, para eu trazer de um jeito mais geral, porque é o tempo que vai marcar o metabolismo do exercício, eu coloquei, tá, dessa forma. De certa forma, a terceira informação também tem a ver com volume. Tá? Tem até que ajustar aqui de manhã, eu disse que era intensidade, mas na verdade é mais com volume. Tá? A quarta informação é intervalo de repouso de 1 a 3 minutos. Já comentei isso, né? É o intervalo entre repetições. Diferente da musculação, dos treinos de força que a gente faz, que são treinos locais, né? Relativamente pequenos grupos musculares, e geralmente eu não tenho intervalo entre repetições. Eu faço o número de repetições em sequência e só vou ter intervalo de séries, né? Aqui nos treinos de resistência, não. Nos treinos de resistência é muito importante essa informação do intervalo entre repetições, tá? Porque essa repetição é o tiro, né? Envolve isso. E geralmente eu coloco como volume, no caso. Aqui é de 1 a 3 minutos, pessoal. Tem uma boa variação também que eu posso jogar nisso. Depois a gente vai ver por onde começa, mas por enquanto a tabela de treino me diz isso. E só agora, na quinta informação, é que me vem uma informação de intensidade. E nesse tipo de treino, assim como lá o de tolerância, é uma espécie de all out, tá? All out, que significa o máximo que der naquela distância. Tá? É algo ligado a isso. E aqui, no caso, é o mais rápido possível. E se eu quiser marcar metabolicamente que intensidade é essa, eu vou ver ali que é uns 5% a mais do que a velocidade de limiar anaeróbico, ou 5% a mais do segundo limiar ventilatório. É uma intensidade muito alta. Tá? É uma intensidade muito alta. Porque, vejam bem, o atleta de alto nível, por exemplo, vai ter o segundo limiar ventilatório dele cravado nos 90% ou até acima dos 90% do VO2 máximo. Então, fazer 5% acima, isso dá 95% para mais por cento do VO2 máximo. É uma intensidade muito próxima da máxima. Tá? Por isso que ele vai fazer essa atividade naquele tempo de 20, 50 segundos, numa condição muito próxima do máximo que ele pode mesmo, para aquela intensidade. Tá? E o intervalo é bom, é de 1 a 3 minutos. Tá?
A outra informação, pessoal, aqui a última ali, é o intervalo entre sessões, que vai aparecer muito nas tabelas de treino. Isso aqui vai indicar a frequência semanal de treino que eu vou fazer. Aqui não tem muita dúvida, tá? Aqui é 1 ou 2 vezes por semana, é isso que quer dizer. É um bom intervalo, porque é um treino muito duro. Tá? Esses dois tipos de treino aqui, eu estou mostrando para vocês o de produção de lactato, mas também o de tolerância, são treinos avançados, pessoal. Assim, eles não foram feitos para alunos iniciantes. Esses alunos têm que ter no mínimo 2 anos de rodagem, de experiência. 2 anos. Tá? E também eles não podem ser feitos durante longa duração. Então, quando aparece ali, eu sou o cara, sou treinador inovador, aprendi no último curso lá aqueles de Tramandaí, que agora o negócio é tolerância ao lactato, né? Que é mais a tolerância com a paciência do índio velho. E aí o cara decide fazer 3 meses, passa metade do ano fazendo tolerância ao lactato. Aí ele está testando mais a tolerância de todo mundo que está ouvindo isso. Tá? Que não existe. É um treino muito duro, é um treino que dura, é um bloco de treino que dura no máximo 4 semanas, o mais normal é 3 semanas, tá? E é colocado quase sempre junto a um microciclo de choque. E o nome também indica, choque é porque eu não faço todo dia isso. Tá? Então, quase sempre é um treino já avançado até para os caras treinados. Tá? Vai envolver quase sempre um overheating ali, funcional. A gente não falou desses conceitos, né? De manhã também não tinha falado, mas então eu faço parênteses só para não ficar no ar, tá? O que é esse overheating? O overheating é uma condição anterior ao overtraining, onde não necessariamente tem erro de treino, tá? Os atletas de alto nível vão quase sempre passar por essa condição, né? Uma fase em que o cara está cansado e o desempenho dele cai. O treino é tão exaustante que aquela curva de supercompensação, ela vai lá para baixo e fica um tempo lá embaixo. Mas aquilo lá é uma carga acumulada que se espera que tenha uma supercompensação acumulada. Muitas vezes serve para quebrar barreiras de velocidade em caras mais treinados. E por isso que é a ideia. O overheating também. Ela é mais, não deveria ser dado para caras tão iniciantes. Tá? Já tirei um pouco de ordem, tá? Mas só para saber, já que eu usei esse termo. Se usa para esses 2 tipos de treino que a gente está vendo aqui. Tá? Então, uma coisa que eu vou querer assim ver de vocês do conhecimento é vocês saberem me dizer cadê a intensidade, cadê o volume desse treino e essa informação de sessões aí. Tá? Ver aqui. Vamos mais além, gente. A gente fez aquelas perguntinhas, então eu vou ir mais uns 10 minutos, tá? Bom, aqui tem também a questão dos mecanismos ligados à melhora desse tipo de treino, e aí especialmente essa questão aqui do treino de tolerância ao lactato. Vejam só agora as cargas desse tipo de treino. Para começar, esse treino é mais intenso ainda. O de produção de lactato é sofrido. O de tolerância ao lactato está ligado ao que a gente falou, tolerância à dor. Então, imaginem o que deve ser. É o treino dos mais dolorosos que tem. Tá? Então, esse aqui tem que ser para caras que tem bastante estrutura, que já passou por treinos normais, passou por ciclos inteiros de treinos de resistência, é para caras mais avançados. Tá? E ele é um pouco mais duro do que o anterior. 1 a 3 séries por sessão também. Séries, aqui vejam a diferença, já começa aqui. Com bem menos repetições, de 3 a 6 repetições. Tá? Então, por um lado, o volume cai, mas por outro, o volume vai aumentar na terceira informação. Vejam ali o volume, de 50 a 100 segundos desse tipo de repetição. Tá? Isso aí já vai dar lá uma distância que, se for de um cara muito bem treinado, pode chegar perto dos 100 metros, tá? Na natação, o que era de 75 ou 50 metros de tiro, agora vai a 100 metros, então é mais tempo nesse tiro. E na pista também vai um pouco mais, vai a 400, 500 metros. Tá? E a diferença principal, ou a característica principal desse treino é o intervalo entre repetições. É bizarro dentro do treinamento. Eu comentei, não sei se foi de manhã ou de tarde, mas que o tempo de intervalo em relação à intensidade tem exceções. Esse aqui é uma exceção, né? Professor. Torna o treino altamente duro, né? Porque o tempo de intervalo entre repetições é muito pequeno, de 5 a 30 segundos.
Pergunta. Tu falou agora que na terceira informação ali, os períodos de 55 segundos, diminui o volume ou a intensidade? É o volume, tá? Vamos O falar de volume mesmo. volume, que depois as coisas vão... Porque a intensidade deveria aumentar, tá? A intensidade, como eu comentei para vocês, é mais sofrido e é maior mesmo. A velocidade do tiro acaba sendo maior. Só que a questão é que eles conseguem fazer isso porque o número de repetições cai muito. No outro tiro, no outro tipo de treino, ia até 20 repetições. Aqui vai até 6 repetições. Tá? Então o volume cai demais. Só que por um lado não chega a compensar, mas vai nessa direção. O tempo de cada repetição, ou seja, a distância de cada repetição é um pouco maior, Ah, tá. tá? Agora entendi. Torna o volume Tá um pouquinho relacionado. maior, mas não compensa. No geral, o volume acaba sendo menor na intolerância a lactato, por causa desse número de repetições relativamente baixas, né? Mas são feitas numa intensidade muito alta. E a grande característica é essa, é que vejam que a repetição é um pouco mais longa, né? Mas o intervalo é muito pequeno. E além disso, tem outra característica, que é outro segredo desse tipo de treino, é ter o intervalo passivo, ele não é ativo, né? Muitos intervalos em treinamentos de resistência fazem o cara caminhar ou fazer um ritmo de soltura, que a gente chama na natação, por exemplo. Nesse caso, não. Nesse caso, ele tem que estar parado, porque a ideia é ele sofrer mesmo. Na verdade, é concentrar lactato ao máximo possível. E se ele fizesse a recuperação ativamente, ele poderia estar removendo o lactato, poderia estar numa velocidade de remoção de lactato nessa recuperação. E não se quer isso, quer que ele faça esses tiros na maior parte do tempo da série com muita concentração de lactato, para ele tolerar esse lactato alto. Tá? Por isso que se faz pouco tempo e passivo, digamos, sem movimento. Tá? Um intervalo ali parado. Que mais? Velocidade a mais alta possível. Ela é um pouco acima do treino de produção, ou seja, ela está quase ali cravada no ritmo associado ao VO2 máximo. Tá? Intensidade máxima de esforço aeróbico, que se chama assim, tá? Que é aquele associado ao VO2 máximo. Tá? É um pouco acima. No anterior, lembra, era 5% acima do segundo limiar, né? O do limiar anaeróbico. Aqui é um pouco acima, então está em torno ali do VO2 máximo. No caso, gente, na prática ali é o treino na máxima intensidade. Essa questão das intensidades, pessoal, eu falo de um ponto de vista metabólico, mas nem sempre o treinador tem acesso a tudo isso, tá? E a maioria dos nadadores, eles fracionam distâncias de testes, tá? Por exemplo, nós lá no triatlo fazemos com 400 metros, que é bem comum. Você pega o tempo dos 400 metros, fraciona esse tempo em ritmos que são ligados aos tipos de esforço que eu vou trabalhar. Nesse caso aqui, é um ritmo de esforço ligado ao ritmo máximo, do VO2 máximo. Tá? Vai ser em torno disso. Se o cara for um pouco mais destreinado, se não for nível nacional, internacional, for um nível regional, que já, vamos chamar assim, é bem treinado, mas regional, esse cara vai fazendo um limiar um pouco mais baixo, não vai ser em 100% do VO2, vai ser um pouco mais baixo, porque o limiar anaeróbico dele também não vai ser tão alto. Tá? Então vai seguir aquele padrão, não vai ser 90% do VO2 máximo. O segundo limiar ventilatório dele vai estar lá em 85, por aí. Né? E se for um cara mais treinado ainda, 80, pode variar bastante. Né? E aí, claro, todas essas intensidades vão baixar também relativamente. Tá? Tempo de intervalo aqui se faz um pouquinho mais, mas não tem muito segredo. Aqui é 2 vezes por semana. E de preferência que não seja naquela ideia de terça e quinta, que o pessoal às vezes gosta de fazer tiros de velocidade terça e quinta, não sei porquê. Mas o cara treina 5 vezes por semana. Tenta fazer um pouco mais distante, 3 dias de diferença. Tá? Segunda e quinta, terça e sexta, algo assim. Tá? Para respeitar esse intervalo menor aí. Executado até 3 semanas também. E vindo de uma boa sobrecarga anterior, com um bom lastro de treino desse cara, esse cara tem que ter um bom volume. Tá? Dúvidas? Não? Então, vamos aqui para a última parte da aula, pessoal, que tem a ver com essas bases biológicas do exercício, assim, muito mastigado, né, para a gente entender coisas que são legais assim, para quem vai treinar resistência, que é o uso
uso de substratos durante o exercício, nesses exercícios de resistência geral. Tá? Vocês viram lá em fisiologia que o quociente respiratório ou a taxa de troca respiratória, que informam mais ou menos o mesmo fenômeno, só que um mais a um nível celular e outro a um nível de organismo, e aqui eu vou trabalhar com a mesma ideia, tá? Como se fosse de organismos dois, tá? Eles vão me informar, essa variável que vocês viram lá em fisiologia do exercício, vai me informar a participação de substratos para eu metabolizar lá o oxigênio, para fazer funcionar o meu sistema oxidativo. Tá? Então, e o que a gente sabe, gente? Que em exercícios aeróbicos, eu vou me utilizar em maiores intensidades, vou usar mais carboidrato, e em menores intensidades, tendencialmente, eu vou usar mais gordura. Tá? O que vem daí, gente? Aí eu vou ficar brincando, fazendo generalizações, mas só para a gente lembrar de coisas. Assim. Saiu faz uns anos, e ainda tem alguns que adoram usar isso aí, o tal do Fat Max, tá? Que é a intensidade específica onde eu sei que eu me utilizo mais de gordura por exercício. Né? E o pessoal meio que entende que essa intensidade seria mágica para o emagrecimento. Não tenho dúvida, pessoal, que isso é bobagem. É bobagem. Porque assim, fazer um treinamento a longo prazo, numa mesma intensidade, eu já começo a ferir princípios do treinamento. Conceitos iniciais. Eu falei lá do caráter ondulatório de cargas. Então, essas ideias que às vezes o pessoal tem, e muitas vezes o pessoal usa na pesquisa, e aí que está a confusão, né? Assim como treinar só no segundo limiar ventilatório, aí o cara passa 3 meses, 6 meses, um estudo de 12 semanas, foi feito no segundo limiar ventilatório, deu boa resposta, e o cara acha que tem que ser assim para sempre. Não tem sentido, gente. Já parte que fere, fora a fisiologia, o detalhe, fere coisas essenciais do treinamento, sobre variabilidade, sobre ondulação de cargas, adaptação de cargas, e por aí vai. A mesma coisa com o Fat Max. Tá? Mesmo que eu descubra qual é a intensidade do Fat Max que eu faço nesse cara, que é um tanto difícil, né? Eu preciso ter o analisador de gases para analisar isso, ele não é um marcador fixo mágico. Tá? Um bom treino para emagrecimento é um treino que vai envolver muita coisa, aspectos psicológicos, gosto do aluno sobre aquela prática, as questões de lesão, né? o que ele está mais predisposto, quais são as chances de lesão que ele tem frente ao que tu vai trabalhar com ele, motivação ligada ao treino e também adaptações diferentes de resistência. Quase sempre a regra vai ser variar, né? De uma forma organizada, mas variar. Fazer treinos contínuos, fazer treinos intervalados. E essa resposta serve até para o pessoal que adora HIIT aí. Então, se tem alguém que acha que meu aluno, porque a gente tem que pensar treino não é num artigo de 8 semanas. A gente tem que pensar treino no mundo real do aluno. O mundo real do aluno é 6 meses, 1 ano, no mínimo. E isso é um ciclo, né, de uma coisa que é muito maior. Então, não adianta, eu não posso pensar em HIIT como salvação agora eu vou fazer HIIT para salvar o cara. Não. O HIIT pode ser interessante, é o treinamento intervalado, o intervalado de alta intensidade, em dadas condições. Como eu falei, a recém da tolerância ao lactato. Ele tem que estar colocado lá no meio do raciocínio de treino geral interessante. Agora, é quase certo que só HIIT também não adianta, é errado. Tá? Então, Fat Max é a mesma coisa, tá? Não adianta. Agora, o que eu tenho que saber, sim, é que tem esses substratos diferentes que vão indicar uma eficiência metabólica diferente, tá? Uma eficiência muscular diferente. E aí entra uma questão interessante. Eu sei que quando a intensidade é um pouco mais alta e meu exercício ele é um pouco mais longo, e aí vamos botar números mágicos, assim, perigosos, mas que ajudam a entender, assim, quando é atividade contínua, mais do que 40, 50 minutos, beirando a hora e às vezes mais horas, que é mais estranho ainda eu fazer isso no campo da saúde, mas digamos que é o ultramaratonista lá, algo assim. Nesses casos, sim, o aporte nutricional é extremamente importante, né? Tanto antes do exercício, quanto durante o exercício e até após o exercício, até para a recuperação. A gente vai fazer pinceladas aqui, mas eu já coloco para vocês que eu sou limitado nisso, né? A grande dica que eu dou é entender dessas práticas baseadas em evidência séria e também conversar muito com os colegas nutricionistas.
né? Ter o contato direto, e inclusive trabalhar junto com eles mesmo, ainda assim, dependendo da prática. Se é um cara que vai para Ironman, coisas mais longas, que vai depender disso, aí é obrigatório, assim, é muito importante ter esse trabalho em conjunto. Tá? Fora isso, pessoal, na maioria das práticas de esforço, essa necessidade da questão nutricional sobre o exercício, sobre a efetividade do exercício, tá? Não estou falando para o combate à obesidade lá, mas sobre a efetividade do exercício e como suplemento nutricional, etc., para o exercício, é muito baixa a importância. Atividade de 20, 30 minutos, por exemplo. Tá? O que acontece, pessoal? Um dado que é interessante, eu vou trazer para vocês que tenha puxando a brasa um pouco para os trabalhos que eu já fiz aí editorial. Eu peguei, deve fazer uns 2, 3 anos, um artigo do professor Millet, que tratava assim da economia de corrida de atletas de ultramaratona de montanha, que é uma das coisas mais obscenas, terríveis, sofridas que pode ter. Tá? É o cara que corre durante dias em montanha, em ambiente inóspito, irregular, e dorme pouco, se alimenta mal, um balanço energético muito negativo, e acaba magro até na prova. Tá? Bom, o que esses caras fizeram? Num artigo que eu revisei esses anos aí, que é o seguinte: eles avaliavam antes da prova, botavam o cara na esteira e avaliavam a economia de movimento deles, a economia de corrida, tá? Através da análise de consumo de oxigênio em ritmo submáximo. Esses caras fazem a prova, como quase todas essas provas de longa duração, assim, eles fazem muito próximo do primeiro limiar ventilatório, e os caras muito treinados chegam até o caminho intermediário ali, tá? Porque é muitas horas, né? Bom, e aí o carboidrato nem adianta. E aí que vem a questão. O que eles fizeram depois? Avaliaram antes de começar a prova e depois. Quando esse cara terminou a prova, estava um trapo humano, botaram ele na esteira e pediram para ele correr de novo e analisaram a economia de corrida deles. Tá? O que aconteceu? Uma coisa inesperada. A economia de corrida desses caras melhorou. Tá? O que se sabe é que até provas de maratona, 2 horas, 3 horas, a economia piora. Os caras gastam mais energia, muitas vezes tem mudança de técnica, depende do tipo de prova também, tem alguns poréns ali, e até a gente estuda isso no grupo um pouco. Mas nessa extensão, que é 3 dias de atividade contínua, em todas aquelas condições, apareceu essa coisa nova. Eles fizeram uma carta em função de uma discussão que eu tive mesmo com eles, e eles adicionaram essa questão aí, que era o que eu defendi, que essa economia maior estava intimamente ligada ao substrato utilizado. O que acontece? Durante muitas horas, eles têm ali uma depleção de carboidrato em níveis totais. Assim, a pessoa até continuamente se alimenta disso, mas não dá conta. Tá? As reservas de glicogênio hepático muscular são sempre muito baixas no final da prova, por mais bem alimentado que ele consiga fazer. E resumindo, o que acontece? Quando eles vão fazer a prova ali, ou seja, ao longo da prova, eles vão se utilizar por demais de gordura. E isso vai fazer com que o consumo de oxigênio tenha, baseado na entalpia de combustão do substrato, um valor energético menor. Tá? Que significa dizer o seguinte: o consumo de oxigênio dos dois, da situação antes da prova e depois da prova, era mais ou menos parecida. Então, o cara estava lá correndo, vamos dizer que era uma velocidade até baixa, era 9, 10 km por hora, era no plano e na inclinação, né? E aí eles avaliavam o VO2. Então, o VO2 dava lá em torno de 30 mililitros quilograma a minuto, tá? Antes e depois. Só que quando eles transformavam isso em valores energéticos, baseado na entalpia de combustão dos substratos, a gordura é mais eficiente nessa transformação e gerava menos joules de energia, deixava eles mais econômicos. Tá? Então, era muito em função desse uso de gordura como essa base. E aí entra aquele raciocínio anterior que eu mostrei para vocês. Ali, nessa condição muito específica, eles usavam por demais aquele mar de energia lá, por via oxidativa e triglicerídeos, né? Que é a questão da gordura, ácido palmítico, para ser mais exato. Tá? Então,
usavam essa via e deixavam eles mais econômicos. Então, essa é uma questão interessante. Não tinha mudança de técnica também, que alguns pensam, mas pode ser que mudou, saltava menos. Não, nada disso. Era por uma questão metabólica e, bom, isso tem que ser treinado também. Claro, não foge muito do que se sabe para aqueles caras. Eles têm que treinar muito também naquelas condições, né? Mas está muito ligado a essa alteração, que é algo relativamente inesperado, tá? Mas que já se sabe, já esses 3 anos que apareceu esse artigo, e os caras começaram a se atentar para essa questão, tá? Dúvidas, gente? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Na realidade, um pouco antes ali, sobre os treinamentos, tipos de treinamento que o senhor deu ali com relação à produção e à tolerância ao lactato. Na realidade, assim, quando o senhor explicou sobre volume e intensidade para nós, o senhor disse que eles têm relação inversa, né, ou negativa. Nesse tipo de treinamento também existe essa relação ou não se envolve? Porque eu não consegui identificar isso no que o senhor passou. Assim, ó, Neilson, né? A questão é a seguinte, ó. Esses tipos de treino tem relativamente um volume baixo, tá? Então, imagina ali, ó, 3 repetições, por exemplo, de 50 a 100 segundos, que eu disse que na piscina poderia ser 100 metros. Então, o tiro pode durar 300, e aí são 3 séries. 3 vezes 300, 900 metros. É um volume muito baixo, né? Isso aí é aquecimento de nadador de alto nível, né? Os treinos contínuos desse mesmo cara vai ser muito maior. O volume vai ser muito maior. Então, nesse caso, fecha. Aqui, esse tipo de treino vai envolver volumes baixos, tá? Para treinos de resistência, isso aqui é considerado baixo, com intensidades muito altas, beirando a máxima, né? Tá? Então, fecha por aí. E também fecha se eu for comparar a tolerância à produção de lactato. Como eu comentei para vocês, é difícil, tá? Até eu nunca parei para medir, mas de forma geral, que acho que foi o Elvis que perguntou, que gerou um pouco de confusão na minha explicação mesmo, né? Que é essa questão. Tolerância ao lactato, por um lado, diminui, por outro lado, aumenta o volume em relação à produção. Tá? Mas, como eu falei, da forma geral, pelas repetições muito pequenas, número baixo de repetições, o volume diminui o de tolerância em relação à produção. O volume diminui, mas a intensidade aumenta. E aí fecha com a relação inversa, né? De volume e intensidade. Tá? Sempre pensando de produção de lactato para tolerância, né? Então, lembrar disso, o volume cai e a intensidade aumenta. Tá? Então, fecha nessas condições, assim, tá? E depois vai ficar mais claro quando a gente vê os treinos contínuos e intervalados. Né? A gente vai ver os mais comuns e nós vamos ver que esse aqui vão ser casos especiais dos intervalados, vão ser aqueles muito intensos, vão estar ali metidos um pouco antes dos hits, né? Dos intervalados de alta intensidade. Tá? E aí vai ficar mais claro as relações de volume e intensidade. Vou parar de... Já parei, não. Parar de compartilhar. Obrigado, Nilson, pela pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, ficamos por aqui, que eu passei demais no tempo. Já vi tudo. Primeiro dia sem limite de tempo, vocês já viram, né? O perigo que é. Vou tentar me controlar mais nas próximas. Vou parar a gravação.